Você já entendeu qual é o conceito da renda fixa e como você é remunerado principalmente através dessa modalidade de investimento. Mas agora você precisa compreender quais são os principais títulos que envolvem justamente a renda fixa. E são vários, tá? Mas de antemão, deixa eu te avisar. A gente precisa separar a renda fixa em duas classes principais. Nós temos as emissões privadas, as emissões de títulos privados e as emissões públicas. Hoje nós vamos falar particularmente sobre as emissões privadas e no próximo vídeo a gente aborda mais as emissões de títulos públicos principalmente. Sobre as emissões privadas, é fundamental você ter a percepção que elas são divididas em duas classes principais, os títulos bancários e os títulos de crédito privado. Eles são muito semelhantes em vários aspectos, mas ainda assim têm uma série de características fundamentais que justamente são essenciais para você, como investidor, saber como compor o seu portfólio da melhor forma possível. Principalmente quando a gente fala do elemento do risco, tá? Eu acho que os elementos de risco nessas modalidades são os fatores primordiais, principalmente para quem está começando nos investimentos. Começando por emissões bancárias, é fundamental você ter a percepção de que esses títulos fundamentais, como o próprio nome diz, eles são justamente papéis emitidos por bancos para financiar principalmente as operações bancárias. O que é uma operação bancária basicamente? Você já deve saber como é que um banco atua, como é que um banco ganha dinheiro. Mas se você não sabe ainda, parta do pressuposto que a atividade bancária consiste da seguinte forma. O banco hoje, ele toma dinheiro emprestado de pessoas que estão solventes, de investidores, no meu caso, o seu caso que acompanha o canal Jornada, ou seja, você quer investir o seu capital, o banco vai tomar esse capital emprestado e para isso ele vai te pagar através de um título de renda fixa, atrelado lá a diversas formas de remuneração que a gente já viu no vídeo anterior, e esse título que ele pegou emprestado, que ele captou emprestado de alguma forma, ele vai justamente emprestar para uma outra pessoa ou empresa que necessite do capital. Essa outra pessoa ou empresa vai estar pagando uma taxa de juros para ele geralmente maior. É o que a gente chama de spread bancário. O banco, por exemplo, pega emprestado de nós investidores uma taxa de 5% ao ano. Pegou essa taxa de 5% ao ano, um capital de R$10 mil. Emprestou esses R$10 mil, por exemplo, a um determinado credor que está precisando do capital para alguma coisa, para sanar uma dívida ou investir em algum negócio, enfim. E esse credor vai estar pagando ao banco, por exemplo, 20% ao ano. Então o banco ganha justamente nessa transação. Ele pega 5% e empresta 20%. Ele ganha o chamado spread bancário de 15%. Quando a gente fala de um título de renda fixa de emissão bancária, parta do pressuposto que você vai estar, de certa forma, investindo nessa modalidade transacional. Você vai estar justamente favorecendo o modelo operacional dos bancos. E aí existe uma série de aplicações de emissões bancárias, cada um com um propósito diferente, tá? Nós temos os CDBs e RDBs, as LCAs e LCIs, as LCs e as LHs. Cada título desse é justamente uma abreviação que significa algo muito importante. Eu vou falar sobre cada um deles hoje, a percepção clara de onde você vai estar investindo e principalmente as características desses títulos. A primeira classe de títulos, e acho que é a mais famosa, todo mundo já deve ter visto em algum momento lá no seu banco, enfim, são os CDBs. O que é um CDB basicamente? A sigla CDB advém do Certificado de Depósito Bancário. Então quando você compra um CDB, você está consequentemente favorecendo toda essa atividade bancária que eu acabei de te falar. Mais especificamente, você vai estar emprestando dinheiro para o banco, para ele emprestar principalmente para pessoas físicas que necessitam do capital por alguma razão. Um CDB é um excelente papel para compor carteira, tá? Você pode justamente utilizar todas aquelas variações de rentabilidade que eu falei no último vídeo. Você pode pegar um CDB pós-fixado, um pré-fixado ou até mesmo um misto. E eu gosto bastante desses títulos justamente por eles serem muito comercializados no mercado. A gente tem uma série de CDBs aí com classes muito atrativas. Então eu gosto, consequentemente é um produto que tem um baixo grau de risco também, porque ele tem o FGC. Eu ainda não falei sobre o FGC, mas já anota aí. Ele tem justamente o Fundo Garantidor de Crédito, que garante uma determinada segurança caso você venha sofrer um calote do banco que você investiu ou não. Então eu gosto muito dessa modalidade para compor justamente minha carteira de investimentos e dos clientes. Eu acho que o grande ponto negativo hoje do CDB, se a gente for falar por alto mesmo, é justamente a questão da tributação. Ele tem sim a incidência de uma tributação que envolve uma tabela regressiva. A gente vai ter um vídeo só sobre isso, tá, gente? Para falar como que é a tributação tanto na renda fixa quanto na renda variável. Mas já adiantando, os CDBs eles têm sim uma tributação com caráter regressivo. Começa com a alíquota e com o passar do tempo você vai ter justamente uma redução dessa alíquota chegando ao caráter mínimo de 15% sobre a alienação, ou seja, sobre o que você ganhou, sobre o ganho de capital. Por conta disso, o CDB acaba sim sendo uma desvantagem nesse aspecto. E aí nós vamos justamente a uma nova classe de emissões bancárias, que são justamente as LCAs e LCIs, que são títulos que não têm a incidência do IR.
E por que eles não têm a incidência do IR? Já te adiantando, são títulos que são altamente estratégicos para a nossa economia no geral. Por quê? Quando nós falamos da LCA, por exemplo, letra de crédito do agronegócio, você concorda que o agronegócio é um setor extremamente relevante para a nossa economia? É um dos principais setores e que movimenta bilhões de dólares mensalmente, tá? Justamente por ser um setor altamente estratégico, consequentemente, quando você compra um LCA ou um LCI, que basicamente é o mesmo título, só que fomenta mais o mercado imobiliário, mas o setor também é altamente atrativo e relevante para a nossa economia. Então, quando você compra esses títulos, consequentemente você está financiando esses setores de atividade. Então, o nosso governo federal, ele entende que esse setor deve estar sempre aquecido de certa forma e nunca deve faltar capital para justamente esses projetos que são altamente relevantes. Por conta disso, o nosso governo e a nossa Receita acaba trazendo esse mecanismo de isenção de tributação, de isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital que você, pessoa física, possa vir a ter com as LCAs e LCIs. Então são produtos que eu particularmente gosto também para compor portfólio, porque você tem justamente esse benefício fiscal. Então é interessante a gente ter sim CDB na nossa carteira, mas principalmente buscar as LCAs e LCIs. A gente deve buscar sim também LCAs e LCIs com a rentabilidade atrativa, justamente para compor portfólio e partindo do pressuposto que, assim como os CDBs, eles também possuem o FGC, que é aquela garantia que eu acabei de falar. Então eu gosto bastante, particularmente gosto até mais do que CDBs. Um título não exclui o outro, tá? Eu, por exemplo, eu gosto de ter CDBs com prazo de vencimento maiores, com vencimento lá para 2 anos, que aí eu já pego a menor alíquota de imposto de renda e consequentemente eu consigo um grau de remuneração mais atrativo. E para títulos com vencimento menor do que 2 anos, eu gosto de priorizar as LCAs e LCIs. Entenda que um não exclui o outro de forma alguma. A gente sempre deve buscar a composição da melhor carteira de investimentos. Por fim, mas não menos importante, nós temos as letras de câmbio, as LCs, que são títulos também que servem o mesmo propósito lá do CDB, tá? Quando você contrata uma letra de câmbio, você está financiando uma operação de empréstimo de determinada instituição. Mas qual que é a grande diferença? Eles também são cobertos pela garantia do FGC, eles também têm a tributação regressiva, então qual que é a grande diferença em relação ao CDB? As LCs elas são exclusivas das instituições de crédito consignado e pessoal, aquelas cooperativas mesmo de crédito que têm um porte menor do que os bancos. Elas atuam geralmente somente com essa parte de crédito, só para financiar justamente as operações de crédito, principalmente para pessoa física. Geralmente as LCs elas têm um prazo de vencimento maior do que os CDBs e acabam tendo uma remuneração maior também. Eu particularmente utilizo menos esse produto, até porque ele é um pouco mais raro de se achar. Mas quando a gente acha também nas plataformas de investimentos, a gente consegue observar que justamente por ser uma instituição menor que está oferecendo, o grau de rentabilidade vai ser maior. A gente entende que o grau de risco é maior, consequentemente a gente deve buscar uma rentabilidade maior. Então ele pode vir a ser sim uma grande oportunidade para compor portfólio, mas ainda assim a gente deve avaliar a instituição que está oferecendo como um todo, porque mesmo tendo a garantia do FGC, querendo ou não, é um investimento que tem um grau de risco mais elevado, então toma cuidado com essas modalidades. Agora que nós falamos sobre os principais títulos de emissões bancárias, vamos falar um pouco mais sobre crédito privado. Lembra que eu falei que existe uma diferenciação em emissões bancárias e crédito privado? Quando nós abordamos a modalidade de crédito privado, significa que diferentemente das primeiras que são emissões bancárias, ou seja, que nós estamos financiando de alguma forma a atividade bancária, o crédito privado nós estamos financiando a atividade como um todo. Como assim, João? Um título de crédito privado significa que determinada empresa, vamos usar o exemplo, por exemplo, da Vale. A Vale ela pode ir ao mercado de capitais, emitir sim o título de dívida, assim como o CDB, o LCA e o LCI. Esses títulos são conhecidos como debentures ou CRA e CRI em determinada situação de empresa, tá? Mas vamos lá, o que é uma debenture basicamente? A Petrobras ela quer comprar uma nova mineradora em determinado país, por exemplo. Para isso ela precisa de capital. Para conseguir esse capital, a Vale do Rio Doce, por exemplo, ela tem algumas opções. Ela pode tentar pegar um dinheiro emprestado em determinado banco, ela pode emitir novas ações, buscar novos sócios para justamente financiar essa operação, ou ela pode mesmo emitir um papel de dívida, um título de dívida, e ir no mercado financeiro oferecer esse título de dívida para investidores que queiram justamente financiar esse projeto. Então, quando a gente fala de um crédito privado, parta do pressuposto que você vai estar financiando o projeto de determinada empresa, de determinada companhia, e não necessariamente vai ser uma companhia do setor bancário, como eu acabei de citar, a Vale, que é justamente do setor de mineração e siderurgia. Então, quando você compra uma debenture, que é o título mais comum nessa modalidade de crédito privado, você está financiando um novo negócio principalmente. Quais são as principais características das debentures? Subentende-se que a empresa ela quer justamente um capital mais barato, por isso ela vai emitir esse capital no mercado financeiro e, consequentemente, ela quer um prazo de vencimento mais longo também para ela se organizar financeiramente, para esse projeto começar a dar retorno e aí ela arcar com esses compromissos perante aos seus investidores.
As debêntures ela tem algumas outras características também. A depender do modelo da debênture, ela pode sim ter a isenção do imposto de renda. Se o governo federal, por exemplo, julgar que essa debênture vai estar financiando um projeto estratégico, consequentemente ele vai isentar o investidor comum de pagar o imposto de renda. Aí vai tornar esse título mais atrativo. Além disso, as debêntures, por mais que elas tenham um vencimento mais longo, você consegue ter uma liquidez maior do que os títulos de emissões bancárias com um prazo maior também. A liquidez para uma debênture do tipo, por exemplo, a debênture da Vale, é muito maior do que um CDB de um banco menor. Então, consequentemente, você consegue se desfazer desse título antes do prazo. A gente tem um mercado muito estabelecido para esse tipo de negociação, inclusive, tá? E além disso, um ponto muito relevante para você: as debêntures e outros títulos de crédito privado não possuem a garantia do FGC. Então, toma muito cuidado, tá? Qual a minha dica? Geralmente elas têm uma rentabilidade mais atrativa, porém o risco também atrelado é maior. Consequentemente, se o risco é maior, nós devemos buscar um grau de rentabilidade maior e pouca exposição. Então, para você investir na debênture, que é sim um mercado muito atrativo, você deve ter a percepção de que você deve alocar uma pequena parcela do seu capital somente, tá? Nada de muita exposição, justamente por ter esse grau de risco mais considerável. Então essa é uma característica. Só existem debêntures quando a gente fala de crédito privado? Não, existem alguns outros títulos, tá bom? Eu vou falar sobre dois fundamentais também, principais, que a gente observa bastante nas plataformas de investimentos: os CRAs e os CRIs. Já adiantando, tá? Eles são muito semelhantes às LCAs e LCIs. O que significa um CRA e um CRI, por exemplo? Um CRA é um certificado de recebíveis do agronegócio e um CRI é o certificado de recebíveis do mercado imobiliário. Quando você compra então esses títulos, significa que você está comprando títulos de dívida de empresas que estão atuando de certa forma no mercado imobiliário e no mercado do agronegócio. Não são empresas bancárias, tá? São empresas que têm títulos de dívida emitidos para justamente financiar projetos no agronegócio e no mercado imobiliário, mas não necessariamente são do setor bancário. Então funciona muito como um LCA e um LCI. Você basicamente vai estar financiando esse setor de atividade. Por conta disso, você tem justamente o grande caráter atrativo, que é a isenção do imposto de renda. Os CRAs e CRIs você não tem a incidência do imposto de renda. Entretanto, outra característica muito relevante é justamente a mesma da debênture. Por se tratar de um crédito privado e não uma emissão bancária, você não tem o FGC, você não tem o Fundo Garantidor de Crédito, que vai justamente garantir a segurança do seu capital investido caso determinada empresa não venha arcar com o seu compromisso. Consequentemente, você tem um grau de risco maior e, por conta disso, a rentabilidade também, assim como as debêntures, elas tendem a ser mais atrativas. Eu também gosto de investir nessa modalidade de investimentos, mas sempre partindo do pressuposto que ela tem um grau de risco maior. Consequentemente, ela deve ter um grau de exposição menor também, tá? Eu acho que já ficou claro para você que o mercado de renda fixa tem milhares de possibilidades. E mais uma vez, tá, gente? Uma possibilidade não exclui a outra. Na sua carteira de investimentos, você pode sim ter CRA, CRI, debênture, LCA, LCI, CDB, enfim. Você sempre deve ter uma alocação inteligente, visando principalmente o seu objetivo e o que você busca dessas aplicações. Eu acho que ficou claro para você quais são as características principais e você deve saber sempre usufruir da melhor forma possível, de acordo com o seu objetivo mais uma vez. E você, já investe em alguma modalidade do tipo? Já sabia como é que funcionava esses títulos e principalmente o objetivo de cada um deles na nossa economia em geral? Se sim, escreve aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e ativa o sininho.